Polícia Federal cumpre mandados contra envolvidos nos ataques a Brasília. Mulher que ameaçou Alexandre de Moraes é presa. Interventor divulga relatório sobre os atos criminosos, diz que houve falha operacional e complica a vida do ex-ministro Anderson Torres. Lula faz discurso de pacificação a governadores e garante que disseminação do ódio chegou ao fim. Reportagem especial relembra os 10 anos da tragédia da Boate Kiss e mostra as marcas dos sobreviventes, que não curam enquanto não houver justiça. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira mais uma operação contra os golpistas que participaram de atos antidemocráticos. A bolsonarista conhecida como Fátima de Tubarão foi presa. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira um total de 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão para identificar participantes, financiadores e apoiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. A terceira fase da Operação Lesa Pátria foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Em Santa Catarina foi presa Maria de Fátima Mendonça Jacinto de Souza, de 67 anos, conhecida nas redes como Fátima de Tubarão. Ela aparece em imagens dentro do Palácio do Planalto. Em um dos vídeos, ela faz alusão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aqui, pessoal, Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, Dona Fátima, Deus abençoe a senhora. É guerra! É isso aí! Os inquéritos que investigam os ataques golpistas estão sob relatoria de Moraes. Os participantes dos atos são suspeitos de terem cometido os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bens, especialmente protegidos. 6 pessoas foram presas até o fechamento desta edição. O interventor federal de segurança na capital do país, Ricardo Capelli, divulgou hoje o relatório final sobre os atos de janeiro e apontou que houve falha operacional. O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, divulgou nesta sexta-feira um relatório sobre os atos golpistas cometidos por bolsonaristas radicais em Brasília. Segundo o documento, ficou claro que houve falha operacional das forças de segurança durante os ataques. O documento traz relatos sobre a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes, ocorridas no dia 8 de janeiro, além de conclusões que podem auxiliar nas investigações. Segundo o relatório, não houve um planejamento operacional de policiamento para evitar e parar os bolsonaristas radicais. Segundo o apurado, a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e atos de vandalismo e a vandalização de veículos ocorrida em 12 de dezembro e a tentativa de explosão de uma bomba no dia 24 de dezembro estão interligadas com os ataques do dia 8 de janeiro e tiveram o acampamento como base. É que o que aconteceu no dia 8, ele é fruto de uma escalada de eventos que começam logo após o resultado das eleições e a vitória do presidente Lula. Esses eventos, eles vão e voltam, tem momentos de pico, tem momentos, nós chegamos a ter no acampamento um momento com 300 veículos lá dentro, caminhões. E aí no relatório também tem, inclusive, os estados de onde vieram esses caminhões, que mostram um pouco a geografia da mobilização no Brasil, de onde vieram essas mobilizações. Isso está no relatório também, os estados de onde vieram. Então, acho que o primeiro fato é esse. O documento também foi protocolado no Supremo Tribunal Federal para análise do ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que apuram os fatos na corte. Como é que será que está
imaginando tudo isso, o proprietário daquele carro, o dono daquele carro que apareceu aí pegando fogo, hein? Prejuízo, quem paga? Nem o seguro paga numa situação como essa. Um incêndio de um carro numa manifestação que sofreu Brasília. Não é? Quando tudo começou, o 8 de janeiro começou ali, não é? Com o incêndio dos ônibus e com o incêndio desses automóveis, com a tentativa de invasão da Polícia Federal em Brasília, tudo aí. E ninguém foi preso, né? Naquela ocasião, não. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o relatório do interventor, que apareceu aí também, complica muito a vida do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do Distrito Federal. O nome dele é Anderson Torres e está preso, hein? Fala, Ney. No relatório fica claro que Anderson Torres foi informado 2 dias antes do 8 de janeiro de que estavam sendo preparadas as manifestações em Brasília e não teria tomado nenhuma providência. Pelo contrário, pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Isso ele vai ter que explicar a partir da próxima semana. Outra coisa importante do relatório é que às vésperas do 8 de janeiro, 9 batalhões da Polícia Militar de Brasília foram colocados de férias. É por isso que não tinha ninguém no dia para poder fazer o enfrentamento dos vândalos e a proteção dos palácios, porque 9 batalhões estavam de férias. O que se via lá, com uma certa improvisação, eram alunos da Escola de Preparação para a Formação Militar da Polícia do Distrito Federal. Outra coisa que se destaca no relatório é que o secretário que estava no exercício da função na Segurança Pública do DF, o Flávio Augusto, as ordens dele não teriam sido seguidas. Ele dava uma ordem e a ordem era ignorada. Os militares que estavam em campo faziam ouvidos loucos às recomendações e às ordens do secretário em exercício. Então, este relatório, ele não apresenta a culpabilidade deste ou daquele policial militar. Isso aí vai ser investigado pelo órgão corregedor do Ministério da Segurança Pública do Distrito Federal, da própria Secretaria, e também pelas autoridades civis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, em reunião com os 27 governadores, que o poder público precisa garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou, segundo ele. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8, quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país. Nós vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é a gente falar o que quer, desde que a gente não obstrua o direito do outro falar. A gente pode fazer o que quer, desde que a gente não adentra o espaço, sabe, de outras pessoas. Por isso, eu falo que o Brasil precisa voltar à normalidade. Lula afirmou que um dos movimentos para retomar a normalidade no país é fazer os 3 poderes atuarem dentro de suas competências. Eu vou trabalhar muito, conversar muito para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional. O presidente também disse que não fará distinção entre governadores que apoiam ou fazem oposição ao governo federal.
o que, na visão dele, será um sinal da pacificação na política. Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Se ele não quiser, também eu não posso fazer nada, não tem como entrar, não vou fazer que nem os terroristas aí invadir o gabinete do governador. Mas eu não quero, sabe, chegar no estado e ter o governador como inimigo, porque o governador pertence a um outro partido político, porque o governador votou em fulano e beltrano. No discurso de abertura, Lula afirmou que não haverá veto aos pedidos dos governos e que as demandas estaduais serão analisadas pela União. Além de Lula, Alckmin, dos 27 governadores, participaram também os líderes do governo na Câmara, José Guimarães, do Senado, Jacques Wagner e do Congresso, Randolfo Rodrigues. Os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil, Nízia Trindade, da Saúde, Flávio Dino, da Justiça, Fernando Haddad, da Fazenda e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, também estiveram no local. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na noite desta quinta-feira o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para um jantar. O encontro fora da agenda durou quase 3 horas e tinha o objetivo de intensificar o apoio do governo petista à candidatura de Pacheco à reeleição no Senado. Vamos acompanhar. Faltando apenas 6 dias para as eleições que vão definir quem irá assumir o comando do Senado Federal, Lula se reuniu com o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para afirmar a união do bloco governista. O mandatário levou para a reunião o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. A conversa aconteceu no mesmo dia em que o PT oficializou o apoio à candidatura de Pacheco. A eleição do Senado ocorre em 1º de fevereiro. 2 senadores bolsonaristas vão enfrentá-lo: Eduardo Girão, do Podemos, e o senador eleito Rogério Marinho, do PL, que foi ministro do Desenvolvimento Regional. A campanha de Marinho nas redes sociais associa Pacheco a Lula e explora a bandeira do antipetismo na tentativa de obter votos. Na semana passada, antes de viajar à Argentina, o chefe do executivo também teve encontro a portas fechadas com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E a seguir, Polícia Federal vai investigar se houve genocídio do povo Yanomami. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.